o assunto principal do nosso programa, inclusive está no nosso destaque aqui no YouTube, é PT de Lula e PL de Bolsonaro de mãos dadas. Pois é. Mas que união bonita, olha, dois extremos, entre aspas, porque o PL e o PT já foram muito amigos no passado, mas dois extremos juntos, unidos. Qual é o assunto que uniu esses dois extremos do nosso meio político? Sérgio Moro, né? Sérgio Moro já tinha unido antes, né? A gente contou essa história bem. O julgamento do TRE do Paraná acompanhamos bem, né? Destrinchamos os votos de todos os desembargadores, né? O PT e o PL questionavam na Justiça Eleitoral Estadual, lá no Paraná, a eleição do Moro, né? Por conta, daí a gente já contou várias vezes essa história, eles alegam que o Moro se beneficiou dos gastos de pré-campanha para a presidência da República, ao Senado por São Paulo, e também até na pré-campanha ao Senado pelo Paraná é questionada. Um dos desembargadores, inclusive, considerou só a pré-campanha do Paraná para votar contra o Moro, né, pela cassação dele. Coincidentemente, esse desembargador foi indicado pelo Lula para participar do julgamento. Os dois desembargadores que votaram pela cassação da eleição do Moro, né, do mandato do Moro de senador, foram indicados pelo Lula para participar do julgamento. Foi 5-2, né? E agora, depois de o PL fazer um suspense, né, porque o Bolsonaro tinha já falado que talvez não fosse o caso de seguir contra o Moro já não é mais aquele adversário que foi na época em que saiu do governo Bolsonaro atirando, era ministro da Justiça, saiu reclamando que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. De lá para cá, teve já outra campanha, o Moro teve do lado do Bolsonaro, eles se elegeram, o Moro se elegeu, não, o Bolsonaro não, mas se elegeu do lado do Bolsonaro, o senador, e aí ficou essa coisa, o PL, será que vai continuar? Bem, confirmado agora na noite dessa segunda-feira que o PL está, sim, de fato, junto com o PT, vai continuar junto com o PT, e estão questionando a absolvição. Tem um detalhe interessante da ação do PL, do questionamento do PL que já saiu, né? O PL está questionando o voto do presidente do TRE do Paraná. E é muito curioso porque o presidente do TRE do Paraná, ele só votou, ele anunciou que votaria exatamente para que não tivesse um problema no TSE, porque ele mencionou um julgamento do TSE que anulou uma decisão de um tribunal regional, do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, exatamente porque o presidente não participou. E aí esse presidente falou, olha, eu já adianto que eu vou votar para não ter esse problema. Só que aí o PL questiona, o presidente do tribunal ele só pode votar em caso de desempate. Então, se tivesse 3-3, o presidente daria o voto de Minerva ali e decidiria a questão. O presidente do TRE do Paraná, ele votou antes. Até ele anunciou. Adiantou o voto. Adiantou, ele anunciou que queria fazer, ele foi o último a votar, mas ele adiantou, olha, eu já estou adiantando aqui que eu vou votar. E já estava até decidido o caso, quando ele vota, mas teve o peso, né, de fazer o 5-2 e ficou aquele, vamos chamar de constrangimento para os petistas, porque realmente só os indicados pelo Lula votaram contra o Moro. E aí ficou esse aspecto, né? Mas ficou constrangimento mesmo? Será que eles se constrangem com isso? Eles não se constrangem, mas ficou enfraqueceu o caso, por assim dizer, né? O pleito do PT e do PL. Porque assim, já se suspeitava, né? Desde que o Lula começou a indicar desembargador para participar dessa questão, que esse caso era mais político do que técnico, né? E aí isso ficou meio que escancarado quando só os dois que o Lula indicou votaram contra o Moro. A questão é que agora a coisa vai subir para o TSE com esses recursos, né? E aí tem um outro elemento importante e relevante para essa questão, que é quando ela será julgada. Por quê? Agora, em junho, o ministro Alexandre de Moraes deixa a presidência do TSE. E ele né, desde a eleição, desde 22, desde a eleição presidencial e desde então mesmo, né? Porque deveria ter sido só na eleição, mas ele realmente manteve essa influência e essa intensidade, por assim dizer, da corte eleitoral contra especificamente esse grupo bolsonarista, né? O Moro
não está exatamente totalmente do lado do Bolsonaro, mas está também nesse espectro, né? Uhum. Só que para o lugar do Alexandre de Moraes vem o André Mendonça. E que aí é a diametralmente oposto. Exatamente, a coisa muda completamente. Então, assim, será o caso do Moro sendo julgado antes de junho será uma coisa e sendo julgado depois de junho será outra? Certamente. O que também não impede de que seja uma coisa antes, depois seja reformado e mude também, né? Se tiver maioria. Não sei se reformado. Pode ser, por exemplo, né? O Moraes, né? A gente hoje vai ter, por exemplo, vai voltar o caso do Jorge Seife, um senador de Santa Catarina, que tem também um mandato questionado no TSE, foi absolvido na Corte Estadual, volta esse julgamento depois de 2 adiamentos, né? E aí a perspectiva é de que ele seja cassado com a presidência do Alexandre de Moraes, porque são 4 votos hoje, que se conta 4 votos, digamos, a favor de cassações, mais inclinados a cassar, e 3 mais conservadores, né, os ministros lá do TSE. Trocando Moraes por Mendonça, a equação muda. São 4 conservadores, teoricamente, por 3 punitivistas, por assim dizer, né? Então, o momento em que essa ação do Moro vai ser julgada se torna muito relevante diante dessa possibilidade não, a iminência da troca do comando do TSE. Vai ser bem interessante. TSE sempre disputas, como a gente está vendo aí, também temos daqui a pouco já formando também uma tensão no TST, onde há uma vaga para ministro do TST, já sendo disputado pelo lado do Lira, o lado do Pacheco, enfim, todas essas disputas benfazejas que sempre visam o melhor para você. Eles não estão interessados em pautas próprias e fortalecimento dos seus grupos, não. Eles querem o melhor para a democracia e para a população. Tenho certeza que é isso que norteia a nossa classe política e até a nossa classe jurídica dentro dos tribunais. Nenhuma ironia aqui.